Oi, hoje é a resenha do conto Inércia, escrito por Veronica Roth, aqui da coletânea Aconteceu Naquele Verão, 12 histórias de amor, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Não queria compartilhar consciências com Matt, não queria nem estar no mesmo ambiente que ele. Já tínhamos sido amigos, muito amigos, mas as coisas haviam mudado, e ele tinha me deixado em uma encruzilhada. O que mais eu podia fazer? Me recusar a honrar o seu testamento? Esse é um trecho ali do começo de Inércia, escrito por Veronica Roth, que conta a história de Claire Lowell, na sua casa dos seus 18 anos de idade, naquela esquininha de sempre, né? Já quase saindo lá do ensino médio, se preparando para entrar em alguma faculdade por aí, mas o seu amigo, o Matt citado aqui, Matthew Hernandez, bom, ele sofreu um acidente e está nas últimas. E agora ela é obrigada a ajudar ele num último pedido. Mas aí você pode se lembrar, peraí, isso aqui é uma história de amor, né? Dentro dessa coletânea, 12 histórias de amor. Qual é a paixão entre esses dois grandes amigos? Ou ex-amigos? Bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Algo que eu preciso dizer logo de cara, nessa coletânea aqui de 12 contos, já estamos no de número 7, ou seja, já passamos da metade, já sabemos exatamente como se trata a pegada aqui da maioria dos contos, que sim são, sempre precisamos lembrar, para jovens, adultos, os populares Young Adults. E portanto, claro, essa história aqui tem todas as suas características que exatamente eu acabo não gostando muito. Pois é. Bom, logo de cara, quando a gente começa a leitura desse novo texto aqui, a gente percebe que tem sim até coisas bem diferentes, porque é bem óbvio logo de cara que estamos numa ficção científica e não numa história, digamos, realistas como foram todas as outras 6 até o momento. Mas deixa eu explicar como é que é exatamente essa situação. Neste certo futuro onde essa história passa, existe um certo programa fruto de alta tecnologia chamado Última Visita, onde as pessoas podem se inscrever e compartilhar lembranças bem específicas. Não é detalhado exatamente como é que é passado isso, como é que é programado lá nas máquinas, mas enfim, essas tais lembranças precisam ter referência com alguma outra pessoa. E portanto, quando a pessoa vem a sofrer, por exemplo, um grave acidente e fica desenganada pelos médicos, sim, é possível que as pessoas acessem essa experiência compartilhada, ou seja, aquilo que foi gravado pela pessoa que está prestes a morrer e também alguma pessoa que ela nominou como uma herdeira, digamos assim, do que ela quis gravar na memória. E essa pessoa convidada, vamos colocar aqui entre aspas, também vai partilhar suas experiências. E exatamente o que essa máquina, o programa faz, é juntar a experiência dessas duas pessoas. Uma vai completando o que aconteceu lá no passado, e eles presenciam ali novamente. Na verdade, estarão ambos inconscientes, mas tudo ali no processo matemático, físico, quântico, sei lá o que, como é essa tecnologia, né? Vai fazer com que eles sintam as emoções, as sensações corporais, os cheiros, tudo. É como se estivesse vivendo novamente aquilo que foi determinado ali naquelas lembranças. Ou seja, vamos resumir, né? Tudo parece uma grande sci-fi, uma grande ficção científica aqui nesse conto, inesperadamente, uma coletânea de histórias românticas. Só que, depois de um certo tempo, passando alguns parágrafos, a gente vai percebendo que toda essa coisa diferenciada, na verdade, é apenas um chamariz para só ficar diferente essa história aqui, que na verdade não é diferente das outras. Porque sim, temos todas as características para as histórias para jovens adultos. Aquelas indefinições dos pensamentos, tanto das meninas quanto dos rapazes, as inseguranças, aqueles conflitos familiares, tudo, não deixa nada faltando por aqui. E a história realmente de pano de fundo da tal ficção científica é praticamente esquecida, e você pode exatamente pensar que tudo poderia acontecer exatamente como apenas uma lembrança, um flashback do narrador da história. E quando exatamente eu percebi isso durante a leitura, eu logo comentei comigo mesmo, né? Que desperdício de ideia, porque é uma premissa muito boa, né? Vamos combinar, né? Você poder compartilhar experiências passadas com um ente querido, ou seja, né, prestes a morrer, poderemos ter umas lembranças do passado exatamente vividas novamente.
Mas claro que o problema maior aqui do texto é porque ele se apoia muito numa das características principais para essas histórias de jovens adultos, que é exatamente aquela questão familiar. Sempre todos esses personagens, não importa se são os rapazes ou as moças, têm problemas com as famílias, ou pais são separados, divorciados, algum outro tipo de problema qualquer, mas que dificulta a relação doméstica. E aqui, praticamente até o meio da história, não havia sido citada nenhum desses pontos para os dois personagens, tanto a Claire quanto o Matthew. Mas aí quando aparece, domina completamente a ação. E do mesmo jeito que vai se esquecendo essas histórias da parte da ficção científica, aí essa parte da família, o peso familiar, vai entrando com tudo aqui nessa história. E num certo spoiler, posso dizer para vocês que o motivo da separação desses dois amigos tem a ver justamente com as questões familiares de um deles para com o outro. Um pequeno comentário ácido ali no meio da amizade resultou no rompimento dela. Mas, sim, era a família de um deles na história. Então você pode pensar uma coisa, né? Mas peraí, isso aqui é uma história de amor, né? O tempo todo aqui eu estou mais falando sobre a amizade entre esses dois. Sim, realmente eles não se amaram antes. E praticamente a gente pode dizer que nem tinham intenção. Mas é claro que se há uma história romântica, se em algum momento desse conto aqui, que não é tão grande assim, mas vai acontecer alguma coisa assim que se possa dizer que eles vão formar um casal no final da história. Isso não chega a ser spoiler. Aliás, é até necessário, né, para que esse conto esteja aqui nessa coletânea. Falando nisso, deixa eu até lembrar uma coisa, né? Justamente que parece que há uma certa necessidade de todos esses textos que a gente viu até agora, os 7, que sempre os autores precisam se adequar para se encaixar nessa coletânea. Eu estou me referindo exatamente ao tema principal, né? Que são histórias que se passam no verão. E o que está relacionado com o verão aqui nesse conto? Apenas o suor. Pelo menos em 2 momentos, acho que realmente não chega a 3, é citado que a personagem feminina, a Claire, a protagonista aqui dessa história, ela fica suando por causa do alto calor que está acontecendo ali naqueles meses. E fica, por isso mesmo, a referência ao verão. Sempre lembrando, né, da outra coletânea aqui dessa mesma organizadora, a Stephanie Perkins, que era relacionada com o Natal, lá sim os 12 autores que fizeram seus contos souberam aproveitar o motivo natalino, com uma variação muito grande, seja de personagens místicos relacionados a essa época do ano, como também localidades e muitas outras coisinhas. Mas aqui não, o verão praticamente é só citado, a história acontece no verão e acabou, vamos partir logo para a história amorosa da vez. Ou seja, se a parte temática do verão não funciona aqui nesse texto, a parte ficcional de ficção científica também não dá certo. Na verdade, a gente pode até viajar na maionese e pensar, né? Vai que a autora, Veronica Roth, estava escrevendo uma história para se encaixar numa coletânea de ficção científica. Ah, foi convidada, mas aí o projeto furou, ela ficou com o texto na mão, e aí apareceu o convite da Stephanie Perkins. Ah, estou organizando uma coletânea sobre histórias amorosas no verão. Você tem alguma coisa aí para poder participar? Ah não, eu até tenho. Ela coloca só umas coisinhas de verão para encaixar o texto que era para uma coletânea de ficção científica. Claro, isso aqui é uma conjectura, mas podia muito bem acontecer. Portanto que os dois temas são muito frágeis aqui dentro desse conto. Sim, eu não gostei de jeito nenhum dessa história. E praticamente eu só não vou dar uma nota um pouco mais baixa justamente porque no começo pareceu que seria algo bem inusitado, diferente, justamente por causa dessa questão da história não ser tão realista, se passar num campo um pouco fantasioso. Claro que totalmente descartado ao longo do texto. Mas enfim, para Inércia de Veronica Roth, eu atribuo apenas 3 asteriscos. Um pouquinho acima daqueles outros 2 contos que já apareceram aqui no projeto, que realmente eu achei fraquinhos. Mas amanhã vamos sim para uma coletânea que por enquanto ainda não falhou. Todas as 3 histórias lidas foram sensacionais e literalmente naquele esquema, uma melhor que a outra a cada nova semana. Confio que amanhã também na 4ª história de Conan o Bárbaro, de Robert E. Howard, livro 1, teremos sim também outra história sensacional. Mas não importa, semana que vem, na quarta-feira, terça-feira, retornamos com outra história aqui de Aconteceu Naquele Verão, 12 histórias de amor, uma história assim, leve, sem muitos traumas, a não ser para quem lê.
Mas, de qualquer forma, enquanto os próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui nesse ano de 2019 no projeto Contos do Meio-Dia. E